E aí, Rafael? Tranquilo? Felipe? Então, a gente gravou um vídeo aí semana passada aí falando sobre os códigos da inteligência, baseado naquele livro lá do Augusto Cury. Daí a gente falou, eu tava refletindo que a gente falou muito sobre. A gente falou muito sobre o tema principal, né? Que é o código do eu, como gestor da psique, e o código da emoção, né? Você deve proteger sua emoção e tal. Os filtros, né? Sim, aí a gente. Aí teve três outros códigos aí que me incentivou a estar querendo gravar um novo vídeo falando sobre eles. Uhum. Posso? Podemos? Não. Não? Então eu vou falar de qualquer jeito aí. Então, que é o código da resiliência, o código do debate de ideias e o código do, do prazer de viver. São esses três códigos aí. O da resiliência que. Abrindo aspas aqui, no meu livro que eu li, do Augusto Cury no final, não tinha esse último aí do. Qual que é? Prazer de Do viver. Prazer de Viver. Então, assim, É eu não verdade. tenho ainda o Prazer de Viver, mas eu vou ler do livro do Felipe Então. e vou adquirir esse prazer. É porque tem várias versões desse livro. A dele é a mais antiga, que é 9 códigos da inteligência. O que eu li é um mais atual. Aí ele acrescenta no final esse código do prazer de viver. Né? Mas eu acho que lá no livro ele dá algumas dicas assim do prazer. Assim, no livro dele, se você ler o primeiro capítulo, você já tipo, é preparado para os próximos ali. Tipo, Sim, quase todos eles são correlacionados, assim, né? é demais. E esse da resiliência ele me marcou porque, assim, eu nunca pesquisei no dicionário o que significa resiliência. Eu fui descobrir o que é resiliência, assim, quando eu li o livro do Augusto Cury mesmo. Eu vi lá, código da resiliência. E o código, ou o código da psicoadaptação, né? Que resiliência ele tem a ver com você tipo assim, você superar as adversidades, né? É, é tipo assim, diante das circunstâncias, você se adaptar a elas, né? Você voltar para sua forma original. Aí ele dá até um exemplo lá da água, né? A água é a substância mais resiliente do planeta, né? Porque ela cabe tanto num buraquinho pequenininho no chão, como num oceano gigante. E ela atravessa, você pode colocar ela no um monte de obstáculos assim, de pedra e você jogar água, ela atravessa, então não tem essa, né? Ela se auto adapta à circunstância que lhe é posta, né, no momento. E Então é um código tem um massa. bambu também, que tipo, o vento vai no bambu, sopra o bambu, ele é flexível o suficiente para poder voltar à sua forma original e não se quebra. Então, como ele falou aqui das circunstâncias da vida, se você não for flexível, se você não tiver resiliência, você se quebra. Então, é o que acontece, como a gente disse no vídeo anterior, com muita gente que não sabe. Assim, essa resiliência ela é fundamental para você sobreviver, ó, nem para você sobreviver aos intempéries da vida, né? É fundamental. Então, dois exemplos massos. Da água e do bambu são dois exemplos massos de substância física, né, velho? Uhum. Aí no livro ele vai mais pro lado social, né? Do lado psicológico. Por isso que ele fala psicoadaptação, você se adaptar psicologicamente às situações que lhe é posta ou resiliência, né? Que resiliência é um termo assim, mais geral. Aí outra coisa, outro ponto que eu achei interessante também é o código do debate de ideias, né, velho? É uma coisa que, que me fez refletir bastante aí, que é a questão, é o exemplo que ele dá lá de, tipo assim, das pessoas inteligentes, elas priorizar uma conversação assim com debate de ideias, né? Não só no livro de Augusto Cury, eu já li em outros livros que fala de finanças, A que gente vai fala falar, de liderança. a gente vai falar depois. Que A vai gente falar tem um livro de depois. finanças que Eu não vou aprofundar muito assim, É. no assunto, mas só citando mesmo que é um conceito assim que muitos autores concordam, né? Que as pessoas inteligentes assim, elas debatem ideias. Tipo, mesmo que sejam contrárias à do interlocutor, tipo, da pessoa que você está conversando aí. Então, aí ele fala lá que pessoas medianas gostam de falar de si mesma, que pessoas medíocres falam da vida alheia. Isso aí, tipo, eu parei pra pensar assim nas pessoas do meu ambiente social e tem muito a ver mesmo, né? Não é algo assim geral, não é uma verdade assim, absoluta, algo concreto, um padrão, mas é algo assim que faz sentido. Pelo menos pra mim fez sentido aí. E outra coisa, quando você lê esses livros assim de autoajuda, que assim, te ajudam a ter uma percepção melhor de você mesmo e do mundo onde você vive,
as ideias são muito parecidas. Ele sempre, assim, você nunca vai ver um livro que fala pra você se desenvolver melhor, desenvolver sua psique, desenvolver sua vida financeira, assim, tudo tá muito relacionado. Então, quando você lê esses livros, eles estão, assim, ele não tem um livro que eu li até hoje que tem esse mesmo assunto, que eles têm um choque de ideias, assim. Ele sempre é o mesmo caminho, assim. Então, assim, o que a gente tá falando aqui pra você de vários livros que a gente já leu. A gente pegou esse Augusto Cury como base, mas a gente também vai pegar os outros para poder falar para vocês, para poder aprofundar mais nos outros, nos próximos vídeos. Mas nunca, quando você for pegar esses livros para ler, você nunca vai ver uma divergência substancial no que eles têm a indicar como caminho. Nunca tem uma coisa um padrão diferente, né? Tipo, é um padrão que eles têm. Tipo assim, quando o Augusto Cury fala sobre você ter esse debate de ideias, no outro livro sobre alguma outra coisa que eu não quero falar aqui agora, mas no livro de financeiro que a gente estava lendo, no livro de liderança que o Felipe leu, eu li alguns livros que eu leio também sobre o Paulo Coelho. Sempre fala para você seguir em frente, superar as diversidades e ser aberto e flexível para poder ultrapassar essas barreiras aí que a vida tem no seu caminho, que está colocando no seu caminho. Então, verdade. E outro ponto interessante, o terceiro ponto aí, é o do prazer em viver, né? Tipo, no livro que ele leu lá não tinha esse tópico, no meu já teve, que tipo, é basicamente você aprender a apreciar assim, as pequenas coisas da vida, né? Que ninguém dá valor. Tipo, de apreciar a natureza, tipo, uma visão assim, tipo, bonita, que você. Tipo, de parar na rua pra ver tipo, uma paisagem assim que é bonita, né? Agradável. Dá valor assim, às pequenas coisas da vida. Tipo, é algo assim meio clichê também, mas que é muito importante, né? Quando você passa quando você coloca pra si, assim, ser feliz com o que você tem agora, quando você quer ser feliz a partir de agora, isso aí é fundamental, né? Tipo, se você aprende a viver bem e ser feliz com o que você tem agora, provavelmente, quando você tiver muito, assim, vai ser bem fácil, né? Então, ser feliz, né? Eu vou dar uma olhada no livro do Augusto Cury lá, porque enquanto você tá falando isso aí, enquanto a gente tá discutindo, vem pra mim algumas ideias desse prazer de viver no final do livro. Eu vou dar eu vou reler o final e vou tirar essa dúvida no próximo vídeo que a gente fizer, porque assim, já pensou, a gente fala assim, não tem no livro, aí a pessoa vai lá e lê, tem sim. Eu vou reler e falo aqui no próximo, mas o que ele tá falando aí é muito, assim, eu meio que percebo isso muito, esse prazer de viver nas pequenas coisas, né? Tipo assim, você tem que saber viver com o pouco que você tem ou muito que você tem, porque assim, Felipe, falando a verdade, tem muita gente que tem muito bem material, tem um apoio familiar muito grande, tem assim uma vida assim praticamente encaminhada para a perfeição e não sabe aproveitar ela. É demais, isso é verdade. Porque assim, então o que a gente tá falando aqui tem tudo a ver com o psicológico, assim. Então, não é querer tipo colocar um juiz de valor, né? Felicidade é algo assim que é muito individual, né? Tipo, muito complexo também, mas existem caminhos que a gente está lendo, que se você seguir esses caminhos, esses códigos são generalizados para qualquer situação que você tiver. Inclusive, quando o Augusto Cury fala, dá os exemplos, já viu os exemplos que ele dá? Ele dá exemplo de índio, dá exemplo de Jesus, dá exemplo do povo não sei das quantas. Assim, o cara estudou várias culturas para poder generalizar ali e te dar um caminho para você seguir. Então, assim, vai na dele, lê o livro, ou assiste, assim, pega alguma coisa do que a gente fala aqui, leva pra sua vida que vai dar tudo certo. Então, outra coisa que me fez, assim, pensar, que me fez refletir, que me fez lembrar, tipo, lendo esse capítulo, né, sobre o prazer de viver, tipo, rapidamente eu já me fez lembrar lá do versículo do Filipenses 4:3, né, que é aquele versículo, assim, bastante famoso lá, que fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Porque Paulo ele faz uma exortação ao pessoal de Filipos, falando que
tipo, ele passou por um momento de dificuldade, aí o pessoal de Filipos foi lá, ajudou ele com comida, tipo, supriu as necessidades dele. Aí Paulo fala, fazendo exortação, né, dando uns conselhos lá pro pessoal de Filipos. Ele fala que mesmo quando ele estava preso lá, quando ele estava passando por necessidade, ele sempre foi feliz, né? Porque a paz e o amor de Deus que tipo, que é a coisa mais difícil, que é a paz, né, do ser humano. Você pode ter dinheiro, pode ter muitos bens materiais, mas se não tiver paz, que lá não adianta de nada. Então, Paulo fala que mesmo quando ele estava ali em dificuldade, ele tinha paz. Então, ele aprendeu a ser feliz no pouco. Daí não foi muito difícil para ele ser feliz quando ele tinha muito, fartura, né? Então, logo eu relacionei com esse capítulo do Augusto Cury, né, do prazer em viver. Vou abrir umas aspas aqui no que você tá falando. Pega o que ele falou aqui. Do pouco e do muito. Que quando a gente for falar no próximo vídeo, assim, nos próximos vídeos, vai ter muito a ver, tipo, com a parte financeira da sua vida. Se você quiser mudar essa parte financeira da sua vida, vai ter muito a ver. Assim, isso que ele tá falando é praticamente o resumo do que a gente leu no livro. Sim. Né? Tipo, você falou nem, tipo, viver muito com pouco, aprender a lidar com pouco, né? Quando você aprende a lidar com pouco, né? Quando você aprende a administrar o pouco que você tem, o universo entende que você está preparado para administrar Isso. quantidades maiores. Isso é né? do próximo livro, mas assim, não querem aprofundar. Você pode relacionar isso com muitas coisas, até por para da finanças, né? Mas assim, a intenção desse vídeo era essa mesmo, era expor esses 3 códigos assim, que eu achei importante, né? E fazer um segundo vídeo expondo, né? Porque é algo assim que eu tive uma interpretação massa e que tá sendo bastante útil para mim, né, na vida. Então, era isso, né, velho? Se você curtiu, dá um like. Dá um like, escreve. Se inscreve no canal. E assim, acompanha a gente, assim, porque incentiva a gente continuar fazendo vídeo. Se você tá gostando desse vídeo, esse vídeo, assim, é pra você melhorar a sua vida. A gente quer que você melhore a sua vida. Então, assim, se você sentir que tá mudando em alguma coisa, o que a gente tá falando aqui pra você, deixa nos comentários, assim, ó, uma situação da sua vida que mudou porque a gente falou alguma coisa, ou você leu no livro que a gente indicou alguma coisa que era essencial para a sua sobrevivência. Porque o que a gente está falando aqui também, a gente não sabia tudo isso aqui não. A gente leu e tirou do livro coisas essenciais e estamos aplicando aí na nossa vida. Assim, não tá dando, igual quando eu falei que tá dando tudo certo, não tá dando tudo certo. Até a gente tem resiliência para poder lidar com as situações. Isso que a gente quer que você tenha também, resiliência, saber, poder de liderança, entendeu? A gente quer que você saiba lidar com as situações da vida. Beleza? Tá bom. Tchau.